O nosso 9, olha só. Bem-vindo, Roger. Bem-vindo. Você Não, gosta, aí não, né? Aí não é canto não, né, da sereia. Não, não é canto de sereia. Essa é aquela luz que vem do céu nos desenhos do Bob Esponja. Oh! Iluminando... Ele gosta desse tipo de iluminando sonoridade. o centroavante prometido. O Roger passou por exames médicos na segunda, na terça e na quarta. Porque o Corinthians tinha a preocupação de que a cirurgia no rim, por conta de um tumor no fim do ano passado, pudesse causar alguma restrição. Ele foi aprovado em todos os exames. Pelo Roger, já dava para ter sido apresentado na quarta. O problema é que o Luca, que foi envolvido na troca com o Internacional... Tiraram uma xerox dele. Olha, que imagem é essa, hein? Tá vendo, né? Eu tô Atacante escaneando agora. futurista. O que é isso? Na O falta de atacante um do futuro. centroavante, já xeroca esse. Fica com dois. E aí a avaliação do corpo do Roger. O problema é que o Luca tem dinheiro, ou tinha dinheiro a receber do Corinthians, e como ele está indo por empréstimo até o fim do contrato dele com o Corinthians, o Luca pensou, se eu não receber agora, talvez só receba depois na justiça e tal. Então o Luca falou que só acertaria quando recebesse. O Internacional, precavido, só soltou a liberação do Roger a partir do momento que houve acordo. Ontem à noite isso foi fechado, tanto que o Luca já foi anunciado pouco depois do Inter ser eliminado na Copa do Brasil, e hoje o Roger oficializado como novo atacante. Ah, que bom, né? Poxa, quanto tempo tava o Corinthians precisando? Desde a saída já, É aquela coisa, né? Você pode até não ter o dos sonhos, mas tem que ter algum, né? Nem que seja para ser uma alternativa à maneira atual de jogar, entendeu? E acho que vai ser legal. Acho que... E boa sorte pro Roger, né? Então, esse é outro ponto, né? Porque assim, o Roger foi muito bem no passado, ele teve um destaque ali no Botafogo, foi pro Inter e a coisa não virou como... Até pela concorrência e tal. Agora, no Corinthians, ele vai ter mais uma chance, né? A expectativa é que seja o Roger do Botafogo. Você citou o Inter, mas também tem o Roger do Palmeiras, tem o Roger do São Paulo. Não deixou saudade nenhum desses clubes. Aliás, não é exagero dizer que ele fez meia dúzia de gols pro Palmeiras e São Paulo, porque fez isso mesmo. Exatamente meia dúzia. Fez 2 pelo Palmeiras, 4 pelo São Paulo, dá 6 gols. É muito pouco. Agora, de lá para cá, muita água rolou por baixo da ponte na carreira desse rapaz. Falando em ponte, inclusive na própria ponte ele também teve boa passagem, que inclusive o levou ao O Botafogo. Nicola tirou ele da ponte. É mesmo, né? Lembra, Nicola? Eu, infelizmente, ajudei a Você dispensá-lo ajudou, em outubro, mas não foi culpa minha, né? Foi um pouquinho, né? Um pouco, Não, pouco, um pouco. É porque ele tinha ido fazer exames médicos no Botafogo. Ele te perdoou, não? Perdoou. Já tá tudo bem. Ele tinha ido fazer exames Participou do médicos Bola da no Vez com ele, Botafogo. né? E aí foi flagrado por alguns torcedores fazendo exames médicos, né? A notícia chegou para mim, eu liguei para ele, ele falou, de fato é verdade. Só que se você publicar, você vai me complicar. Aí eu nem ia publicar, só que começou a aumentar o burburinho, eu avisei ele que eu publicaria, e aí, diante da notícia, a Ponte decidiu dispensá-lo em outubro. Tinha contrato até dezembro. Bom, o Jeff David tá mandando aqui que... Bom, é o que o Corinthians conseguiu, então tá valendo. Tem muita gente que... O Robson, por exemplo, gosta do Roger, diz que ele é palmeirense, mas já está imaginando a torcida, abraçando o Roger. E a Júlia, que também é muito simpática. O Corinthians fez uma ação super legal, né? Mandou uma cartinha pra ela em braille. Que legal, do não Bando sabia. de Loucos e tal. Foi bem bacana. A Legal. família do Roger, de fato, toda corintiana, Bruno. Ah, é? Isso ele já havia dito em algumas entrevistas que faltava completar o ciclo jogar no time do coração dele, porque ele já havia jogado no Palmeiras, no São Paulo e no Corinthians não. Bom, no final de semana tem Corinthians e Paraná, Paraná e Corinthians. Eu quero palpites para esse jogo. Vamos lá. Professor, hoje eu começo por você. E aí, Paraná, empate ou Corinthians? É o jogo da manhã, né? 11 horas. 11 da manhã. 1-1. Olha. É um bom palpite? Gostei do palpite do Para professor. o jogo das 11 da manhã. Até porque a última vez que eu apostei contra o Paraná aqui, Fomos o Vitão me agrediu. Eu queria fazer essa denúncia, inclusive. Que o Vitão me agrediu na saída do programa. Tá gravado, Léo. Tá. Quer dizer, então, que as câmeras de da segurança justa pegaram, causa, né? Ele tá te xingando já, ó. É verdade, mas é mentira? Não, vai é verdade. tentar me calar agora? Não, Ele falou me que você vai agrediu. apanhar de novo. Já tá te ameaçando. 2-1 Paraná, então. Eu não pipoco, não. Não Eu pipoca? vou de Corinthians 1, Paraná 0. Viu, ó? Tá ouvindo aí, Vitão? E é o É resultado... ele, viu, Vitão? O Vitão. esporte já viu o tamanho do Vitão? É ele. E aí, Bruno, já só pra apareceu em alguns momentos. Parece o Sasquatch. trazer uma informação, o Corinthians do Carille tem 98 jogos, 53 vitórias, sendo 23 dessas vitórias por 1-0. 40% das vitórias do Corinthians do Carille
tiveram esse placar de 1-0. Ah, Eu vou vá. de 1-0. É O tudo- Pedrinho vai jogar? É isso que é a minha preocupação. Não vai jogar? Não vai jogar? Não tá sendo nem pra esse jogo aí? Viu que o... Porque também, porque só jogo o quê? Na O hora do UOL fez uma almoço. matéria falando que o Matheus Matias não para de comer, que já ganhou 5 quilos. Ô, louco. Pois é. É mesmo? É, Mas também não vai jogar. mas tudo bem, mas ele precisava ganhar peso. Precisava. É. Falaram que ele era um fenômeno, né? O Corinthians 1, Paraná 0 também. 1-0, também vou de 1-0. 1-0 Corinthians é o resultado. É, fala pro Vitão, bater no Nicola é fácil, que ele vai bater no Rômulo. Aí é um bom duelo, hein? É, aí eu quero ver. É um bom duelo. Aí ele tá quietinho aqui, não tá falando nada. Agora ele ficou quieto, né? Pequeno pra você, né, Vitão? Corinthians 1-0. Ele tá quietinho. Que o Rômulo é pacífico, cara. Eu sou da paz total. Você daria outra face pro Vitão? Não batalho com isso não, mas esse programa fez com que eu avaliasse um pouco mais assim a tolerância, né? Eu percebi que vocês, né, muitas vezes já foram vítimas assim de ataques nas redes sociais e eu agora compartilho com vocês isso. É. Então eu também acabo foi desenvolvendo xingado, Rômulo? uma tolerância, Foi né? xingado? Já foi xingado? Praticamente por todos os torcedores de todos os clubes. Ironicamente, apenas não pelo do torcedor do Atlético. Eu não sei porquê, talvez seja uma O pessoal do coincidência. surf te xinga alguma Não, coisa? o pessoal do Surf é paz e amor. Imagina, é. Mas relembrando que Tubarão te xinga, né? o esporte foi cancelado, né? O surf não aí existe tá. mais, foi A banido. etapa foi cancelada. Esse acabou, O esporte surf acabou. Por causa dos tubarões. Né? Não é fala um isso. esporte. Com Não é. Muito Não, talvez volte um dia, mas nesse momento Na acabou. piscina, pode ser? Pode ser na Olimpíada, por exemplo, vai ser na piscina? Vai. Por quê? Não tem tubarão. Imagina, chega na Olimpíada, aparece o tubarão, o que faz? Atrasa a Olimpíada? Não dá. Atrasa a Olimpíada. Como atrasa a Olimpíada? Não dá pra atrasar a Olimpíada. Pode, não. Não fala assim, Léo. Mas Quem pra viu, fazer a viu. Olimpíada Quem onde viu, não tem viu. tubarão. Não há mais surf, acabou o esporte. Não, tem surf sim, é o esporte que a gente gosta muito. Eu adoro. Todo mundo gosta. Mantém só a câmera ligada quando terminar o programa pra gente ver o Vitão. É, a gente vai. Eu vou sair fazendo a live aqui, ó. Você vai ver. Muito bem, balanço do Corinthians. Em 2017, apesar, então, professor, dos títulos paulista e brasileiro, o Corinthians terminou o ano com déficit ou com prejuízo de 35 milhões de reais, não é isso, Nicola? Segundo ano consecutivo. Segundo, e aí, principalmente por causa da parte social? 32 milhões de reais da parte social, arredondei, de 31 milhões e 800 para 32. Tá. 32 milhões por conta da parte social, que inclui esportes amadores, e 3 milhões por causa do futebol. Só que não dá para dizer que o futebol vive uma situação tranquila e é só o social que atrapalha. É que assim, acho que na maioria dos clubes, eu não sei se você tem essa conta, na maioria dos clubes o social já dá prejuízo e é o futebol quem salva. No caso do Corinthians, o futebol não conseguiu salvar, né? É uma verdade. Só que o futebol também, nos últimos meses, de acordo com o novo diretor financeiro do Corinthians, também tem atrapalhado as contas. São 8 milhões de prejuízo do futebol nesse ano. Entrou menos dinheiro de TV Queda da e receita entrou de TV, menos patrocínio. receita de venda de jogador. E aí o novo diretor financeiro do Corinthians está trabalhando com a ideia de que o marketing precisa ajudar. O marketing precisa gerar novas receitas. Detalhe, Bruno, esses 35 milhões de déficit não incluem o estádio. O estádio hoje, de acordo com os analistas, tem uma dívida de 1 bilhão e 700 milhões. A gente não está falando dessa parte. Estamos nos referindo só ao fluxo de caixa, ao dia a dia do Corinthians como clube social e como clube de futebol. O que o estádio atrapalha é que o fato de você não ter a receita do estádio, você acaba desequilibrando a parte do futebol, É né? um saco sem fundo, porque só sai Isso. e sem perspectiva de quitar, né? Esse é o problema também. É. Só sai e até quando sairá. Essa é a charada que tem que ser matada aí. E eu, sinceramente, não sei que grande milagre o marketing poderia fazer. O marketing pode contribuir para diminuir esse rombo. E assim, tem um outro ponto, assim, que não é uma receita... Não sei se tem esse termo, receita fixa, mas enfim. Custo fixo, né? Não, mas aí não custa, mas é uma receita porque o Corinthians, ele arrecadou quase 98 milhões de reais em venda de jogadores, né? E assim, você conseguir isso é algo muito importante. Imagina se você não tivesse, se o Corinthians não tivesse vendido jogadores por valores tão expressivos. Foram né? 140... Aí o buraco ia ser bem maior, né? São 146 milhões de receita com TV, 78 milhões com patrocínio, 35 milhões com sócio, torcedor e premiações, os 97,8 milhões que o Bruno se referiu de venda de jogadores, que totaliza uma receita de 358 milhões de reais. Então, Isso aí não soma as rendas do estádio, evidentemente. As rendas do estádio Mas Mas se você- tá aí a diferença, cara. Soma as rendas do Corinthians, que nenhuma vai pro cofre do É clube. possível que zerasse. Claro. O problema é que essa receita com o estádio, que não entra para a conta do clube, ela não é capaz sequer de fechar a conta do estádio. Exato. Então, você tira daqui onde você fecharia
não é no azul, mas no 0-0, e não é capaz de tampar o buraco aqui. Então você acaba ficando com pendências dos dois lados. É a falta de perspectiva de quitar. É o problema do cheque especial, né? Você cai no buraco do cheque especial, Já você não teve tem cheque especial, perspectiva. professor? Nunca por causa disso. Nunca. Tem um medo de cheque especial, vocês não sabem. E se você tira esses 100 milhões da venda de jogadores, aí essa receita cai para quanto, Nicola? 360? 250? Ela cai de 358 para 280, né? Muito baixo. Se você pensar que Flamengo, Corinthians, que Flamengo, Palmeiras estão batendo ali nos 500. Num ano em que o Corinthians foi campeão paulista e brasileiro. Exato. Ele não teve a Libertadores, é bom lembrar. Ele não participou da Libertadores no ano passado, até por isso teve a Copa do Brasil, que quase caiu com o Brusque. Mas o ano que você ganha brasileiro e paulista é o ano em que você tem mais receita com vendas, com venda de jogadores, com estádio, com sócio-torcedor. O próprio patrocínio, né? Teoricamente é mais fácil você arrumar patrocinador. Patrocínio, desde abril do ano passado, o Corinthians não tem um patrocínio fixo. Ele, às vezes, fecha contratos pontuais, como foi no final de semana, com uma empresa com um patrocínio até diferente. A camisa começa toda branca, conforme os caras foram suando, o patrocínio foi aparecendo. Mas isso não ajuda a fechar a conta, isso é um paliativo, né? Dos naming rights nem se fala mais. Ah, mas também é melhor, né? porque É agora melhor, né, ele- professor? ele- Vai falar o quê? Que é semana que vem? Não, é melhor, né? O name chega, rights só dá para anunciar no dia que fechar. E se fechar um dia, vai ser por um valor muito inferior aos 400 milhões que o Corinthians imaginava. Rômulo, Oi. você vai vir para cá? Não, pode Assumir continuar o comando aqui. do programa? Não, continua aqui. Não, mas vem aqui. Vai ali. cara. Não. Não, Posso acho comandar que daqui? é esse.